Olá, tudo bem? Inicia agora o nosso podcast, o PT Pode. E o PT pode, com certeza. Acesse aí as nossas redes sociais, PT Piauí. Clica lá no sininho para chegar as notificações. E hoje o nosso podcast traz essa pessoa maravilhosa, encantadora e cantora. Nossa querida Rosário Bezerra. Tudo bem, querida? Tudo bem. É um prazer estar aqui nesse podcast do meu querido Partido dos Trabalhadores. Pronto, vamos aqui ter uma conversa bem bacana, contar um pouco da sua história, não só política, né? Mas quem sabe da sua história sabe que a música entrou muito cedo na sua vida, né? Como foi esse encontro com a música? Pois bem, eu sou de uma família de 4 irmãos, né? E todos eles nasceram com essa veia musical, porque a nossa mãe, tudo que ela fazia era cantando, né? Então, desde a gravidez que a gente já vem ouvindo música, né? E eles foram estudar música, violão, etc. E eu, como filha mais velha, eu fui estudar, me formar, enquanto eles foram se especializando. Mas eu também cantava, né? E aí, depois de muito tempo, eu cantei profissionalmente. Mas os meus irmãos são da música, mas não vivem da música, né? São formados, têm sua profissão e também são músicos. Olha que maravilha. E aí a primeira profissão, qual foi? Olha, eu sou formada em Economia pela Universidade Federal do Piauí e tenho mestrado em Educação também pela Universidade Federal do Piauí. Sou funcionária pública aposentada da Fundação CEPRO. Meu primeiro e único emprego, né, que foi a Fundação CEPRO. Muito bem. E onde foi que entrou a vida política nesse meio termo da música, família? Olha, nós somos de uma família católica também. Minha mãe era ministra da Eucaristia, católica cristã. E eu comecei a participar de grupos de jovens, né, da Igreja Católica, depois do movimento de mulheres, movimento de negros e, finalmente, do Partido dos Trabalhadores, que eu sou uma das fundadoras, junto com Antônio Zé Medeiros, com Antônio Neto, com Regina Souza, etc. Então, essa militância social é que me levou à política partidária também, não é? Inclusive a me candidatar, depois de muito tempo, a vereadora. Mas a minha origem é nos movimentos sociais da Igreja Católica, né? Grupo de jovens, movimento de mulheres, onde eu tive também a consciência do que é ser feminista, dos grupos de jovens, mulheres, negros e Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores nasceu daí, né? Do movimento. Nasceu daí também, não é? Porque ele é formado de intelectuais, sindicalistas, grupo de jovens da igreja, todos e outros partidos de esquerda que também se agregaram ao início do PT, como o PCdoB, não é? Que antes era PCB, também se incorporou na questão da fundação do nosso partido. E conta a história do início das candidaturas do PT. Quem foi a primeira mulher ser eleita vereadora de Teresina? A primeira mulher foi a Flora Isabel, não é? A Flora Isabel, depois foi a Trindade e depois eu, de mulher, não é? Claro que antes o primeiro vereador do PT eleito foi o Antônio José Medeiros, não é? Mas a primeira mulher foi a Flora, depois a Trindade e depois a Rosário Bezerra. Olha aí. E agora tem a Elzuíla, né? Olha aí, é verdade. E era difícil na época? Olha, muito difícil, né? É tanto que as mulheres demoraram bastante a concorrer a um cargo parlamentar, não é? A maioria que concorria eram homens. Mas o PT, como sempre teve propostas avançadas, as mulheres começaram a reivindicar esse direito também de concorrer. E daí que nasceu a Flora Isabel, que foi uma grande vereadora, na época dela ela era uma das melhores vereadoras do Brasil. Aí depois a Trindade, que depois a história dela é bastante conhecida, de evolução, e a Flora foi deputada estadual, vários mandatos, e aí começou a participação maior das mulheres. Sim, era bem relevante, né? Era, assim,
Hoje, ainda, mesmo o Partido dos Trabalhadores, com todas essas bandeiras de defesa dos direitos iguais das mulheres, mas ainda a predominância é de homens ainda, não é? A última pesquisa que foi feita com relação ao nosso partido é que 52% dos participantes do nosso partido são homens, né? Mas as mulheres também que tiveram muitas vitórias. Por exemplo, 30% agora da obrigatoriedade de concorrerem, não é? Sim. Hoje não se tem mais nenhuma eleição sem a participação das mulheres. Então, foi uma luta vitoriosa das mulheres, com apoio de parte da sociedade. E agora, o que é que a gente vai reivindicar? Que não seja somente os 30% para concorrer, mas que seja 30% de eleitas. É verdade, verdade. E dentro do seu mandato de vereadora, qual a experiência hoje que a senhora tira agora? Olha, eu sempre digo que uma das melhores experiências da minha vida foi ser parlamentar. Por quê? Primeiro, como mulher negra, lá no parlamento, eu fui tratada de forma igualitária. Fui votada, tinha o mesmo salário de todos os vereadores, que a gente sempre reivindica salários iguais, no parlamento os salários são iguais, todos os direitos, o direito de fazer reuniões plenárias, chamar para discutir, por exemplo, violência da mulher, transporte, alagamentos, né, problemas da cidade. Então, a minha experiência de parlamentar, eu achei excelente. Pude contactar com Teresina, com os problemas de Teresina, porque o vereador é o que fica mais perto das pessoas, porque tudo acontece no município, né? É verdade. E a gente também fiscaliza, né, as ações do prefeito e propõe projetos, medidas para melhorar a vida do povo. Pronto, voltando um pouco para o início da história, naquela época, o primeiro candidato a prefeito, se não me engano, foi o Antônio Neto. Antônio Neto, né? Não, teve antes o Antônio José Medeiros. Teve? Agora me pegou. Foi. O Antônio José Medeiros, ele foi candidato a prefeito com o vice Ciné Santos. Sim. Aí depois é que foi foi o Antônio Neto, em 1988. O Neto foi candidato em 1988, onde elegemos o primeiro vereador, que foi Antônio José Medeiros, né? Ele já tinha sido candidato a vários cargos, deputado federal, governador, mas em 88 é que nos organizamos e montamos uma estratégia para eleger o Antônio José Medeiros. Ele foi o vereador mais bem votado de Teresina, com 3.500 votos. E aí foi que veio em seguida a Flora. Isso. Veio toda essa... Veio Flora, veio Magalhães, Flora Isabel, João de Deus, né? E aí foi mais contemporâneo, depois do Antônio José. Depois o Antônio José já foi deputado estadual. Sim. Mais recentemente, deputado federal. Mas o início foram essas pessoas. Trindade foi vereadora, depois do Wellington Dias, né? Tudo isso. O Wellington Dias se tornou, que hoje nós sabemos, 4 vezes governador de primeiro turno e agora senador e ministro. Né? Muito bem. Hoje a senhora vê qual a diferença de campanha, essa mudança daquele tempo que tinha mais... uma energia mais pessoal, mais presencial, e para o hoje. Por exemplo, a sua campanha daquele tempo para o agora, qual a diferença a senhora vê? Qual a mudança? Olha, evoluiu mais? Enzo não, Elzo. A principal mudança porque nós éramos militantes aguerridos. Nós fazíamos por amor e acreditando que podíamos melhorar a sociedade. E realmente melhoramos. Então, era com amor, era com garra. A gente ia, deixava tudo, deixava até família para trabalhar pelo partido, não é? Cada um ia no seu carro, quem tinha nesse tempo, pouca gente tinha carro, pegava o ônibus, né, ia, gastava do seu bolso, comprava papel, comprava a tinta, tudo era do nosso bolso, mas a gente fazia com amor, né? E tinha realmente as comunidades organizadas, associações de mulheres, Sim, associações de sindicato. Então, tinha uma base social que representava o Partido dos Trabalhadores, né? Quando eu fui candidata,
eu tinha as associações que eu fazia reunião, né? Que elas cobravam o que queriam da vereadora. Então, tinha uma organização de base e militante, que é uma das diferenças para hoje. Também não tinha fundo eleitoral, né? Na época que eu fui candidata. Hoje, o fundo eleitoral é muito dinheiro, né? Então, a eleição se tornou muito monetizada, né? Hoje, só no lugar comum se diz que só ganha a eleição quem tiver dinheiro, né? Mas, para contrariar essa tese, no Brasil, algumas pessoas foram eleitas vereadores, como é o caso do Vatti, acho que em São Paulo, Rio de Janeiro, que foi o que menos gastou do pessoal e foi eleito. Então, mas são ainda exceções, né? Hoje, a principal diferença é que a eleição está monetizada e sempre se diz que se não tiver dinheiro, não se elege. Essa é a máxima que eu não sei se poderá ser contestada daqui para frente. É verdade. E sobre voltando mais para sua vida como vereadora, né? E em termos de juventude, naquele tempo eu presenciei, né, na sua campanha que muitos jovens lhe acompanhavam, né? Exatamente. Então a gente observa que o PT sempre a campanha era feita diretamente da base. Exatamente. E a senhora conquistou muitos jovens, né? Exatamente. Olha, Els, na época, realmente tinha muitos jovens me acompanhando, muitos jovens LGBTQIA+, e jovens que eram de religiões de matrizes africanas, né? Porque até então ela não tinha visibilidade, essa parte das religiões matrizes africanas. Eu lembro que minha primeira audiência pública foi exatamente com as religiões de matrizes africanas. A minha primeira atividade na Câmara de Vereadores foi uma audiência pública com as religiões de matrizes africanas, onde nos comprometemos com vários projetos nesse sentido. E daí foi evoluindo. E como vereadora, eu poderia citar aqui alguns projetos que eu considero muito importantes para a cidade de Teresina. O primeiro foi a lei antifumo, né? O Teresina era uma cidade que não tinha lei antifumo, igual a São Paulo, que já tinha, que foi criada pelo o prefeito, o ministro José Serra. Então, essa lei, ela criou muita polêmica, porque nós sabemos dos males que o fumo causa. E eu lembro que tinha alguns vereadores fumantes que eram contra a lei, então foi muito polêmica. Mas eu tinha o apoio da sociedade, das entidades, dos garçons que recebem durante a noite aquela fumaça. Então, foi uma lei muito vitoriosa e hoje é proibido fumar em lugares públicos, fechados, etc, etc. Uma das leis. A outra foi a do lixo zero, né? Que multa as pessoas que jogassem o lixo fora do depósito. Também é uma lei que eu fiz. E também a Lei Maria da Penha, eu apresentei um projeto que obrigava as escolas municipais a divulgarem a Lei Maria da Penha, divulgarem nas escolas, a pedido até da própria entidade de defesa das mulheres, né? Também fiz essa lei. E muitas audiências de defesa das mulheres, da saúde, da questão mental. Eu fiz muitas audiências. Do alagamento da cidade, desde aquele tempo, eu cobrava as galerias, né? Você vê que parece que até hoje não foi resolvido o problema das galerias. Não. Pois quando eu fui vereadora, eu lembro que houve um alagamento, eu fiz vídeo dentro da água e tudo, e cobrei do prefeito, né? As galerias, era uma das minhas lutas dessa vereança, né? Das que eu me lembro, né? Que já está com um pouco de tempo, mas é só pesquisar no Google da vereadora que a gente vê todas as leis que eu apresentei, que foram muito
de muito proveito para a cidade, né? Para a Sim. cidadania, para as mulheres, etc, etc. Foram 2 mandatos, né? 2 mandatos, de 2008 e 2012. Foram 2 mandatos. Isso na época o prefeito era... Eu fui eleita a primeira vez com o prefeito Silvio Mendes. Era o Silvio Mendes. E da segunda vez foi o prefeito Firmino Filho, né? Foi? Ou não? Não sei. Foi em 1900. Foi. O Firmino Filho ainda foi vereador junto comigo, né? Então, será que foi o Silvio Mendes que foi reeleito? Eu não lembro mais, né? Depois você corrige aí. Não, com certeza. Mas com certeza, Você acredito corrige. que foi o Silvio Mendes. Ele foi reeleito. E aí... Foi o Silvio Mendes. Depois ele deixou o mandato no meio e Isso. o velhinho assumiu. Isso, é o Mano Ferro. É o Mano Ferro. Então foi Isso. isso. Então, corrigindo aqui, a minha primeira eleição foi junto com o Nazareno, que foi candidato a prefeito, e foi eleito o Silvio Mendes. A segunda eleição foi também o prefeito Silvio Mendes reeleito, e ele saiu na metade do mandato e o Mano Ferrer assumiu. É isso mesmo. É. Quando eu fui na minha lei do lixo zero, o Elmano deu bastante apoio a essa lei. Porque ele era o prefeito. Bem interessante para manter também a cidade limpa, né? Isso. Lembro também que parece que era a Lília Martins, a secretária de Saúde, ela também apoiou bastante. Era muito apoiada por todos os órgãos governamentais e não governamentais. Que são leis necessárias que era uma questão de saúde de conscientização pública. também, né? Era. Muito bem. Tem dentro dessa lei a que mais foi... marcou, né? Trouxe algo... Foi a do lixo? Foi a do fumo. A lei antifumo. Foi a que mais marcou. Porque tinha polêmica dos que eram contra, né? Eu fui uma vez uma entrevista com um médico na TV Cidade Verde. Ele era contra a lei. E ele era fumante. Um médico, né? Olha aí. Pois é. Mas depois eu venci, né? A lei ficou estabelecida, né? E hoje tem todos os bares, os locais. Dificilmente a gente vê até alguém fumando. Né? Então foi uma lei bastante conscientizadora para que evitasse. Isso. Né? Porque tem o fumante ativo e o passivo, aquele que recebe a fumaça, né? Que também é prejudicial. Então, tudo isso foi debatido. Veio pessoas do Nacional da época, fazer debates aqui, elogiaram bastante a lei. Enfim, eu penso que foi algo muito relevante no nosso mandato. Muito bem. Fala de campanha, de organização. Naquele tempo não tinha rede social. Quase não tinha. Era mesmo o corpo a corpo. Era o corpo a corpo. Lembro que eu fazia muitas reuniões, era de manhã, de tarde, à noite. Eu me empenhei muito, né, para atender as comunidades e apresentar projetos, né? E consegui algumas emendas, né? Na época era pouco ainda a emenda, mas a gente tinha. E só podia fazer, era específico. Calçamento, era bem específico, onde a gente poderia aplicar as emendas. Mas eu consegui, até na época do Elmano Ferrer, né? Que era diferente e tal, a gente conseguiu algumas emendas com o Elmano Ferrer. E fizemos alguns benefícios para as comunidades, inclusive rurais. Né? Como Santa Teresa, por exemplo. Santa Teresa, eu fui muito bem votada na época, porque tinha algumas obras lá, né? Pois é. Muito bem. Então me conta agora a sua história mais pessoal, né? Pessoal, né? Pois é. Eu sou de uma família de negros, né? Fiquei órfã muito cedo, com 16 anos, mas a educação lá em casa era que todo mundo tinha que estudar e se formar, né? A senhora é teresinense mesmo? Eu nasci em União. Eu sou de União. Terra do Antônio José, da Regina. Sim. Então, mas minha mãe dizia, olha, tem que estudar e se formar. Meu pai dizia, só casa quando se formar. E assim foi feito. Então, casei com Antônio Neto, né? Ih, meu Deus, já tem mais de 40 anos. Né?
Ele também formado em letras e eu em economia, né? E todos dois participando ativamente dos movimentos sociais. Tive 2 filhos, né? Um casal, que é a Marina, que é médica, e o Moisés, que é jornalista. E sempre fomos engajados, eu e Neto, diretamente na luta do PT, né? E eu também trabalhei na Fundação CEPRO, que foi o meu primeiro emprego. De lá, eu fiquei de licença para assumir a vereança. Houve um tempo, quando moramos em Brasília, que eu trabalhei no gabinete do Wellington Dias, Sim. que ele era deputado federal. Eu tive a honra de trabalhar com ele em Brasília, como deputado federal, que a gente morava lá. Eu pedi licença sem vencimento da CEPRO e fui acompanhar o marido, né, em Brasília. Passamos 3 anos em Brasília, que foi uma experiência muito interessante, porque nós estávamos no núcleo do poder, né? Então, é uma experiência marcante que tivemos em Brasília. Nossos filhos, que já estavam no ensino médio, todos fizeram vestibular em Brasília, se formaram lá, nós viemos embora, eles ficaram, se formaram e depois voltaram para Teresina, né? Então, foi uma experiência muito boa a morada em Brasília. Inclusive... O Lula já era presidente, né? O Lula era presidente, né? Que nós fomos em 99. E o Lula foi eleito em 2002, juntamente com o Wellington Dias, né? Foi a Onda Vermelha, né, em 2002. Nós participamos de toda essa Onda Vermelha ótima, né? Para o Brasil, para o país, né? Então, a gente viveu tudo isso, graças a Deus que vivemos todos esses acontecimentos do partido, da sociedade brasileira, né? Quando o PT chegou ao governo. Olha que então, maravilha. A nossa história pessoal se confunde com a história do PT. História do PT, né? Porque nós fundamos o PT no Clube dos Diários, sentado no chão, né, na casa de um, casa de outro, fazemos reuniões com o maior entusiasmo, né? E o Antônio José, olha, vocês têm que arranjar 10 pessoas para se filiarem, né? Então, foi uma luta muito bacana, que hoje essa amizade, esse relacionamento continua. A gente construiu uma amizade além do partido, né? Construiu uma família, né? Uma família, exatamente. Família de amigos. Isso. E aí eu observo sempre a história de que, volto a dizer que, então, o PT nasceu realmente da raiz do movimento popular. Exatamente, do movimento popular, com a participação de alguns intelectuais da Universidade Federal, né, de outros setores e do movimento sindical. Exatamente, é isso a origem do PT. Então, quem defende você é o PT. É, sim. Então, minha querida, muitíssimo obrigado. Foi um prazer entrevistá-la, tá? E saber de toda essa história da criação do PT, dos movimentos sociais, tanto sindicais, populares, associações. E a gente observa que verdadeiramente quem defende o pobre, quem defende mesmo a população brasileira é o PT. E aí eu quero deixar aí aberto para você deixar sua mensagem aí. Olha, eu fico muito agradecida, né, de estar aqui nesse momento contando a minha história, que a minha história, como eu disse, se confunde com a história do PT, mas se fosse para fazer, eu faria tudo novamente, não é? Eu tenho tanto orgulho de ter participado de tudo isso, eu tenho tanto orgulho de ter sido parlamentar, de poder ter apresentado leis, de poder ser uma mulher negra que se destacou de certa maneira. Hoje ainda as pessoas, e aí, Rosário, você não vai mais? Não, eu acho que eu cumpri a minha missão, não é? Mas continuo defendendo as mulheres negras, continuo defendendo o meu partido. Eu sei que está diferente, mas é assim mesmo. A sociedade, ela evolui, ela é dinâmica, né? Não tínhamos redes sociais como agora, né? Pessoas que se destacam e que fazem uma comunicação rápida e eficiente, como é esse podcast aqui. Então, eu quero agradecer a oportunidade de ter falado e gostaria que todas as mulheres também viessem, né, para a política, né? Não só pelos 30% que já é de lei, mas para serem eleitas, né? Para continuarem a nossa luta, né? Tem aí uma juventude, tem a Teônia, Marina Moura, tem a Bel lá em Picos, tem várias lideranças mulheres que precisam de serem apoiadas
para também continuarem a nossa história. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pela organização, pelo podcast que está um sucesso. Obrigado. Obrigado. Então é a história do PT. Então temos que valorizar essa história e registrar também, né? Então obrigado você que nos acompanha. Vai lá no sininho para receber as notificações e acesse aí as nossas redes sociais. Esse é o PT Pod. Até mais. Um abraço.